Jorge Aragão. 10h06. Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, estúdio Dani Cabral, o médico urologista, Dr. Paulo Roberto, mestre em saúde pública, especialista em câncer de próstata e rim, e também especialista em prótese peniana. E vai conversar com a gente sobre a saúde masculina. Antes de mais nada, Dr. Paulo Roberto, muito obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar um pouco com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado aí pelo espaço. É um grande prazer estar aqui no seu programa, Jorge. Eu sou seu seguidor aí, gosto muito do blog, a gente até falou sobre isso, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Prazer meu. Eu queria saber do senhor, para saber, primeiramente, tem uma idade específica, assim, quantos anos o homem deve começar a ir ao urologista com uma regularidade maior? A gente está até comentando sobre isso mais cedo. Tem um grande tabu, né? As pessoas só querem se consultar com um urologista quando está com 45 anos. Isso aí é quando se fala de câncer de próstata, né? Perfeito. Mas uma criança pode precisar de um urologista, um jovem, um adulto em vida sexual ativa. Depende muito do problema. O que a gente recomenda para quem está nos ouvindo é que o homem ele tem o urologista como médico dele. Ele pode nos procurar em qualquer idade quando ele sentir alguma coisa. Por exemplo, uma coisa muito comum no nosso dia a dia que a gente fala bastante. Um paciente de 30 anos em vida sexual ativa começa a ter relação, começa a ter atrito na região do pênis e machuca ali. Ele tem que procurar o urologista com essa idade, né? Imediatamente. Claro. Então, quando se fala de câncer de próstata, a idade é a partir de 45 anos. Mas quando se trata, por exemplo, de reposição hormonal, de disfunção erétil, é na hora que você sentir o sintoma. Orientação sexual, né? E eu vou lhe confidenciar que levei meu filho, agora ele está com 17 anos, fomos no urologista, levei ele lá, então acho que esse é o caminho, né? Exatamente. Um jovem, por exemplo, de 17 anos, ele precisa ter uma orientação de vida sexual, dele ter uma vacina, por exemplo, um HPV, para não se contaminar com isso, né? Então, depende da faixa etária, né? Assim, do jovem, da criança, do adulto. Quando você divide por doença, câncer de próstata é com 45 anos. Mas, por exemplo, com prevenção de câncer de pênis, a gente recomenda que você já vá ali com 15, 16, 17 anos, né? A gente vai ver se o paciente tem uma fimose, como, por exemplo, teu filho deve ter se vacinado para HPV, então é nesse sentido. Dormência ou formigamento na região íntima do homem pode indicar algum problema sério? Quando a gente tem esse tipo de problema, pode indicar sim, né? A gente tem um problema no pênis que chama doença de Peyronie. Quando o homem está sentindo ali uma dormência, ou então sentindo que ele está meio que endurecido, ele tem que nos procurar para a gente poder fazer uma avaliação, fazer uma ultrassom da região para ver se o pênis dele está sendo acometido, né? Que quando esse tipo de problema acontece, ele pode estar futuramente desenvolvendo uma impotência sexual, e aí a gente sabe que para o homem isso é um fator fundamental, né? A gente tem até pesquisa mostrando que foi perguntado para homens e mulheres, né? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Aí os homens, em primeiro lugar, eles falaram que gostava de estar com a família, em segundo lugar, se sentir bem no trabalho, e em terceiro lugar, vida sexual ativa. Já as mulheres estavam em 8º lugar essa opção. Então, para o homem isso é muito importante, né? Então, se você sente alguma coisa nessa região, procurar avaliação para a gente ver se não vai se instalar algum problema futuramente. Porque algo normal não está, né? Exatamente. Tem essa questão da cueca apertada, muita gente tem que falar nisso. Cueca apertada, ela pode gerar infertilidade? Pois é, esse é um ponto muito importante, né? A gente recomenda que o paciente tenha esse cuidado de usar a cueca apertada mesmo, né? Eu pego muito paciente no consultório que sente dor testicular porque ele usa cueca muito folgada, né? E aí aquela cueca folgada às vezes forma água no testículo, né? Deixa solto. Exatamente, quando se deixa muito solto. Tem gente que não usa cueca. E não usa, exatamente. Aí então fica muito solto, acaba acumulando água, gerando um problema que chama hidrocele, né? O que é isso? A hidrocele é o acúmulo de água dentro do testículo. O paciente vai precisar até passar por uma cirurgia. Então, como é que se pode evitar isso? A gente recomenda que se use a cueca apertada, porque você deixa ele bem justo ali, né? Então ele não vai ficar batendo e nem solto, acumulando água. Então a gente recomenda assim que use cueca apertada, inclusive. E não afeta a fertilidade. Não afeta, exatamente. E na farmácia, inclusive, a gente tem o uso de suspensório testicular, né? Que é justamente para isso, né? Ontem mesmo eu consultei um paciente que estava sentindo dor no saco porque estava usando só cueca folgada. Aí eu recomendei ele fazer o suspensório
E ele tinha justamente esse pensamento. Eu fico pensando que às vezes meu testículo pode parar de funcionar e não é assim, né? É uma coisa incrível, mas e aí aquilo mesmo. que a gente estava falando, se tem procurado um médico antes, se tem conversado, de repente tem uma orientação que tem a chamada prevenção. Exatamente. Em relação, quando se fala de cueca apertada, em relação com fertilidade, a gente levanta outro ponto, né? A fertilidade do homem, ela precisa ser investigada, né? Quando é que você vai fazer uma avaliação de fertilidade? O casal está tentando ter filho ali durante 1 ano e não conseguiu, então vai ser avaliado tanto a mulher quanto o homem, né? Que é metade, né? 50% é mulher, 50% é o homem, né? E aí, quando a gente vai avaliar o testículo, a gente vai ver se o paciente tem uma varicocele, se o testículo dele está no lugar e se está funcionando, né? Então, quando a gente fala disso, abre uma abrangência muito grande, né? De assuntos que a gente tem que tratar, né? Principalmente esse ponto da fertilidade. A gente vai falar de varicocele e de cueca folgada da hidrocele, né? Que são doenças do testículo. Tem se falado agora mais recentemente sobre alterações hormonais cíclicas no homem, que seria algo semelhante à TPM da mulher. De fato, isso ocorre? Sim, com certeza. Na mulher existe a menopausa e no homem é a andropausa, né? A gente tem visto uma grande propaganda em torno da reposição hormonal. Praticamente hoje é impossível você pegar uma pessoa que tem um conhecimento que ele não saiba desse assunto. Verdade. É uma curiosidade, todo mundo quer saber se eu estou com a testosterona normal, se não estou. Então, o que a gente recomenda nesse ponto? O homem, a partir dos 50 anos, ele vai entrar na andropausa, que é justamente essa questão da diminuição do hormônio da testosterona, né? Que aí o homem vai sentir diminuição, por exemplo, do libido, que deixa as pessoas muito tristes, né? Muito preocupadas, diminuição de ereção. E que é uma coisa normal da idade. Normal, né? Então, até no passado, os homens encerravam a vida sexual mais cedo, né? Então, ia deixando de lado, mas aí você, por exemplo, fazendo uma reposição de hormônio, a gente pega um paciente, vamos imaginar, uma testosterona hoje de 330, que é um valor a gente considera baixo, né? O normal é acima de 300, mas um paciente com um valor de 330, com sintomas gerais, né? Cansaço, indisposição, ver que não tem mais energia nem no trabalho que tinha antes, né? Então, a gente vai fazer uma reposição de hormônio, né? Como é que é feita essa reposição? A reposição hormonal ela pode ser feita com gel transdérmico, pode ser feito com injeção, pode ser feito com reposição. O pessoal chama de chip da beleza, mas é um chip de testosterona, que é reconhecido no mundo todo. Então, a partir dessa idade, você está assistindo algum sintoma, a gente vai ver a necessidade de fazer reposição desse hormônio, né? Fora outras coisas, como atividade física, isso é essencial. Perfeito. Mas tem gente que mesmo fazendo a atividade física, não produz mais o hormônio. Então, você vai fazer a escolha. Ou você vai querer repor ou não. Geralmente, a maioria dos homens preferem que se faça a reposição e a gente recomenda bastante. Mudanças na urina pode indicar problemas também no sistema urinário? Sim. Quando a gente fala do sistema urinário, né, a urina, a cor dela fala muito sobre isso, né? Por exemplo... Se você bebe pouca água, exatamente, né? Exatamente. Quando você vai ao banheiro e a sua urina está, digamos, amarelada, muito amarela, significa que você pode estar desidratando. Quando ela está mais branquinha, ali, mais normal, significa que você está bem hidratado. Quando se fala da cor da urina, um ponto que eu acho que é o mais importante de quem está nos ouvindo entender, que é um principal fator de alerta, é se ver sangue na urina. Quando você vê ali um xixi com sangue, tem que ligar o alerta, porque você pode estar diante de um problema de saúde, né? Pode ser um câncer de rim, um câncer de próstata, ou então casos mais simples, como uma pedra no rim ou uma desidratação. Então, o ideal é que a urina seja sempre branquinha, mas se ela está mudando de cor, você pode ter urina, inclusive verde. Já pensou nisso? Não, verde? Que indica que você pode estar desenvolvendo infecção. Caraca. Né? Então, qualquer mudança na cor da urina tem que ser procurado. Uma coisa muito curiosa que talvez se fale muito pouco, não sei se tem conhecimento dessa parte, né? É que a urina pode vir também escura, preta, como se fosse esse microfone aqui. É mesmo? Isso. Quando isso acontece, o paciente tem que ficar atento se ele não está tendo doenças hepáticas, se ele não teve alguma desidratação mais severa, né? Por exemplo, a gente tem aí agora um esporte crescendo muito, que é o esporte da corrida de rua, né? Sim.
esse pessoal, por exemplo, corre 40 quilômetros, eles desidratam bastante. Perfeito. Eles podem desenvolver esse tipo de problema. Então, a urina, ela fala da sua hidratação, né? E de outros problemas de saúde. Então, tem que ter esse cuidado. Aqui alguns ouvintes, me permita, doutor Paulo Roberto, o Dimas, de Arari, ele está perguntando, Jorge, pergunta para o médico sobre... A rádio, ela vai até onde? E agora eu acho que com os 40, aquilo que a gente está chegando próximo ali à região de Caxias. Mas aí hoje, com a internet, né, o YouTube, a gente vai muito... A gente tem ouvinte aqui de Benidorm, na Espanha. Ele é daqui do Maranhão e está lá e aí fica acompanhando a gente. Eu acho muito... Eu pego de vez em quando no consultório muitos pacientes da Baixada. Eles vêm na Baixada, da rádio, com né? muita facilidade. Eu fico impressionado ainda. É muito interessante isso aí. E hoje, com o avanço... Muita gente falou com a chegada da internet vai acabar. Ao contrário, a internet proporcionou, transformou até em rádio e TV. A gente agora estão olhando a gente no YouTube. Sim. Então, quando, por exemplo, uma lembrança que eu tenho muito boa do YouTube aqui, foi quando, agora na eleição, né, vocês foram apurar aqui, né, já fiquei lá em casa esperando. É muito bom o canal do YouTube de vocês aqui. Isso. O Dimas de Arari, ele está perguntando o seguinte, doutor Paulo Roberto, o que é priapismo? Ele está bem antenado aí. O priapismo. Exatamente. O priapismo é um... Nunca ouviu falar nisso, não? Nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar aqui. O priapismo é uma ereção persistente. Caraca. Né? A gente tem aí... Mas por conta do desejo sexual, não necessariamente? Não é por conta do desejo sexual. A gente tem aí até música agora, da Tadalafila. Você já deve Já. Então, o que acontece? O paciente usa... vamos supor, um paciente jovem aí, ele não... Não havia necessidade. Mesmo que houvesse, né? Porque, antes de falar do priapismo, eu vou entrar no tema corretinho, que é a disfunção erétil, né? Perfeito. O que eu falo ao paciente, quando ele vai consultar, eles vão com medo, né? Vão com vergonha, porque ninguém quer tomar uma medicação para isso, que ele quer ter a relação natural. De dizer assim, eu não preciso. E a gente, o homem, tem muito isso do machismo, dizer assim, que ele é medido pela potência sexual dele, como se isso fosse, né? Sim, mas é um comportamento, digamos, de grande parte dos homens, isso mesmo. Aí quem vai procurar uma consulta urológica, por exemplo, a gente tem a Tadalafila, que é uma medicação que é utilizada para a disfunção erétil. Ela tem a dose de 5 miligramas na farmácia e a de 20. Uma pessoa jovem, vamos supor aí que o nosso paciente aí que nos perguntou, ele tem 30 anos e ele tem a vida sexual normal. Ele vai sair ali com uma garota que ele tem muita vontade de ter a relação com ela. Quer impressionar? Exatamente. Ele quer impressionar, aí ele vai e compra uma Tadalafila de 20 miligramas e toma. Sem recomendação médica alguma, né? Exatamente. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma ereção muito boa, só que o pênis não fica mais mole. Caraca, mesmo depois da relação. Ele não perde a detumescência, em termos científicos, né? Ele ejacula, mas continua com o pênis ereto. Aí ele começa a ter dor no pênis e a ereção se prolonga. Ninguém é máquina, né? Aí fica 4 a 6 horas de ereção e começa a ter dor no pênis, é um grande problema. Aí quando isso acontece, o paciente tem que correr imediatamente para o hospital para poder fazer cirurgia, para tirar o sangue de dentro do pênis, fazer uma aspiração. Então, que loucura. O que a gente recomenda, se você quer ter uma aventura sexual, você pode fazer uma consulta até online com o urologista para ele te recomendar uma dose baixa de como evitar um priapismo, né? Que a gente falou de uma medicação mais básica, mas tem paciente meu que já tomou Viagra de 100 miligramas para ter uma relação. Meu Deus do céu. Aí teve priapismo. Aí a gente tem que ir lá puncionar. Então, o priapismo é uma ereção persistente. A principal causa é o uso inadvertido das medicações para potência sexual, né? A gente recomenda que se você tem um medo de não ter uma boa relação e tudo, a gente vai te orientar numa dose mais baixa, ficar vigilante para evitar de ter esse problema, porque você pode, inclusive, até perder a potência sexual definitivamente se usar o medicamento errado, né? O Donato Nunes, do bairro de Fátima, está perguntando, bom dia, Jorge, qual o exame para saber a quantidade de hormônio? Boa pergunta, né? A gente, no homem, eu recomendo que se faça a avaliação de pelo menos esses 5 exames aqui, ó. O FSH, o LH, testosterona total, prolactina e estradiol. É o básico
para a gente poder avaliar esse tipo de paciente, né? Então, eu acredito que isso deva ser uma rotina de todo homem. Não custa nada você fazer esse exame uma vez por ano. Claro. Né? Ver como é que você está, para poder ver se você pode continuar seu estilo de vida, ou você tem que fazer uma mudança. Então, esses exames são os básicos. Né? Fora isso, dosar um colesterol. Então, é só o sangue? Exames de sangue, e exatamente. Aí vai... Uma única coleta já resolve tudo. E aí testa a quantidade de testosterona. Exatamente, no exame de sangue. A gente vê também como é que está a glicemia em jejum, tudo isso é importante. Então é um exame muito básico. Na verdade, deve ser obrigatório, né? Eu digo isso aos pacientes. Rapaz, não tem que ter medo de fazer um exame tão simples desse. Jorge, pergunta ao doutor Paulo, quando a glândula entre os testículos na idade dos 50 a 70 anos, mas não há incômodo, é algo grave? Professor Jorge Coutinho, da Madre Deus. Ele deve estar se referindo que tem algum cisto no testículo. Entendi né? isso, um nódulo, né? É uma nodulação. Olha, eu recomendo sempre que o paciente que tem um tipo de problema desse, se for uma glândulazinha pequena, 1 centímetro, ali, não acredito que haja necessidade de intervenção. O cuidado que tem que se ter nesse tipo de problema é se esse problema não é um nódulo. Isso só dá de se perceber no ultrassom. Você faz o exame de ultrassom. Como é que é a diferença? É muito simples de se entender. Você vai pegar o ultrassom e passar o aparelho. Se for um cisto, é só uma águazinha. Você vê lá uma bolinha e um tipo escuro, né? Uhum. Então aquilo ali é só água. Então não precisa mexer. Mas se for uma massa consistente, sólida, você vai conseguir ver bem isoladinho. Existe uma alta suspeita de se ter um câncer ali naquela região. Então, mesmo que no primeiro momento não tenha um incômodo, né? Exatamente. Aí o que a gente recomenda? Nesse caso, o tumor de testículo, ele é um tumor agressivo, né? Muito agressivo. A gente recomenda que se faça a remoção da tumoração para o paciente continuar bem, continuar vivo, né? Porque ele tem o câncer, ele é para se entender assim, né? Um câncer, ele tem umas vias de disseminação pelo corpo, né? Ele começa num local e vai espalhando, que é a metástase. Então, o do testículo, ele dissemina para dentro da barriga. Aí ele invade reto peritônio, que é a parte de trás nas costas, né? E pode invadir coluna. Então, é uma doença muito grave em fases avançadas. E você podendo fazer a remoção só do tumor é muito bom, né? Não precisa nem de complementação com quimioterapia, nada disso. Tá bem. Eu estou gostando aqui dos ouvintes também, viu, doutor Paulo? Estão me fazendo e estão me fazendo aprender coisa aqui que eu confesso que eu não sabia. Olha que eu leio muito sobre isso. Aqui o ouvinte está perguntando, bom dia, Jorge, pergunta ao doutor Paulo Roberto sobre como resolver, aí ele botou aqui, hipogonadismo. É o taxista Castro. Rapaz, incrível. Eu estava até falando pro pessoal de como a rádio aqui, eu tenho tido muitos pacientes provenientes da rádio, né? E muitos taxistas, né? Incrível, né? Oh, legal. Pois é, o hipogonadismo é o que a gente falou há pouco, que é a diminuição da produção de testosterona, né? A gente resolve fazendo a reposição, né? Tá. Que a gente falou há pouco, né? O hipogonadismo é o que é? É o termo científico para a pessoa que tem a testosterona baixa, né? Aí a gente vai fazer a reposição, né? A reposição de testosterona, ela só tem um defeito, na minha visão. É o seguinte, se o paciente tem a indicação, ele vai ter que fazer a reposição de acordo com a condição financeira dele, né? Por exemplo, uma ampola de Durateston é R$40, já uma de um Desilato, que é mais prolongada, ela é R$500. E o chip é mais caro. Então, a gente vai ter que ter essa sensibilidade com o paciente, né? Mas é muito boa a reposição. Inclusive, é uma coisa tão boa, um colega médico que me falou isso. Eu falei, rapaz, eu acredito que tem muita gente usando hormônio de forma indiscriminada. Sim. Aí ele me falou, rapaz, mas Paulo... Conheço, inclusive, alguns casos. Se tu te coloca no lugar do cara, o cara vai ficar super potente, forte pra pôr, cheio de energia. Por que ele não vai querer usar? E aí, a gente vai falar, então, dos pontos negativos disso, né? De fazer superdosagem, né? Um paciente que faz superdosagem de hormônio, ele pode... ter uma concentração a mais do sangue, né? Risco de trombose, ele pode ter risco de ter um aumento no coração, digamos assim, ele tem risco de ficar dependente do hormônio. Isso. Então,
também tem outros fatores, né? Então, tem que ser no tempo certo, né? Tem que ser, na verdade, bem feito, eu posso dizer assim. Não sei se é o caso de alguém que está nos ouvindo. Vou dar um exemplo. Tem gente que, sem necessidade, faz... Eu já peguei paciente que fez um hormônio segunda, quarta e sexta, numa semana. Aí, então, é uma coisa muito perigosa, né? Então, a gente, fazendo um acompanhamento corretamente, sendo bem feito, o paciente só vai ter lucro, digamos assim, né? Para a sua saúde, e vai ter melhoria nos desempenho sexual e tudo. Então, nem muito e nem pouco. O ideal é estar bem equilibrado, né? E bem acompanhado, né? Pelo médico, para saber. Olha, não está parando. Bom dia, Jorge. Dr. Paulo Roberto. Trabalho sentado durante 11 horas seguidos. Quais os riscos para a saúde do homem nessa situação? Principalmente em relação à próstata. Pergunta o Robert. Essa pergunta ela é muito boa, porque o que o paciente está querendo nos falar é que ele não está tendo tempo de fazer atividade física, né? Então, acaba que o paciente ele tem chance maior de ganhar peso, né? Então, são fatores de risco muito grandes para a próstata, né? O paciente sedentário, ele tem um fator de risco a mais no organismo para desenvolver, não o câncer de próstata, digamos Sim. assim, né? Que isso aí é uma informação, se a gente falar que está errado, mas no paciente diagnosticado com câncer de próstata, a chance de ter sucesso no tratamento é melhor no paciente ativo. Okay. Né? O paciente que tem uma vida de atividade física ali, que a gente chama um paciente eugonádico, que é com os exames normais. Ele vai ter um sucesso de tratamento melhor do que o paciente sedentário, para se recuperar no tratamento, e além dos fatores de risco adicionais, né, como pressão alta, diabetes, que prejudica a recuperação. Então, o que eu recomendo para nosso ouvinte aí é que ele acorde mais cedo, fazer pelo menos aí uns 30 minutos de caminhada. Dá um jeitinho, fugir, né? O cara tem que fazer esse esforço mesmo. Olha, gente, eu vou pedir para parar, porque não tenho mais como. Aqui, impressionante. Mas eu vou para a gente, porque o doutor Paulo Roberto também tem agenda médica, precisa atender. O pessoal mandou muita pergunta hoje aí. Olha aqui, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas que eu não tive ainda. Deixa eu ver se tem até no YouTube também, que eu nem olhei no YouTube, até me peço desculpas. Tem também aqui, tá? Mas foi a do Robert, a do Robert eu fiz. Obrigado, Robert. Eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou agendar com o doutor Paulo Roberto dia 30. Fechado, doutor Paulo? Combinado. Então, dia 30, ou seja, daqui a uma semana, doutor Paulo Roberto vai estar de volta aqui com a gente no ponto final, e a gente vai voltar a falar da saúde masculina, conversando e vocês perguntando. Peço desculpas, mas porque o doutor Paulo também tem uma agenda, tem pacientes que estão aguardando ele e ele precisa atender. Ele se comprometeu, veio aqui, conversou os 30 minutos com a gente e na próxima semana ele vem de novo, então dia 30, está assumindo o compromisso com a gente, estará aqui no ponto final. E peço que vocês guardem as perguntas e no próximo dia 30 a gente também tinha outras perguntas para fazer, a gente retoma essa conversa no próximo dia 30. Combinado sim? Doutor Paulo, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui com a gente. Você viu que é um assunto palpitante, muita gente quer conversar, né? Às vezes algumas pessoas... Eu acho que é bom isso, porque a gente quebra esse tabu da vergonha, né? De ter vergonha de falar de saúde masculina, de buscar o conhecimento, porque quanto mais a gente procurar um médico, mais conhecimento tem, melhor a gente evita problemas mais graves, né? É verdade. Muito obrigado aí pela receptividade, né? A gente... Esse espaço aqui, para falar a verdade, eu fico muito feliz de vir aqui. Sou sempre muito bem recebido aqui por todos, o pessoal magnífico. E, assim, eu tenho um pensamento hoje muito bem formado sobre essa questão da saúde masculina. Nós percebemos um vácuo muito grande na informação da urologia. Só se falava de câncer de próstata. É um ponto muito importante, não podemos negligenciar, tanto que no mês que vem tem o Novembro Azul. Mas a gente tem que lembrar de outros pontos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Que o homem hoje, ele quer qualidade de vida. Quem é que não quer viver muito? Quem é que não quer ter uma vida sexual ativa? Quem é que não quer estar livre de doença? Então a gente tem essa bandeira da medicina preventiva muito forte e conscientizando quem tem dúvidas e também quem está ouvindo da importância de se cuidar. É isso. Conversei com o doutor Paulo Roberto, urologista,
médico, mestre em saúde pública, especialista em câncer de próstata e rim e também especialista em prótese peniana, que estará aqui de volta no próximo dia 30. Vou para o intervalo, 10 horas e 31 minutos.